Hoje nós estamos debatendo sobre o álcool na adolescência, na juventude, na adolescência, enfim. E a gente sabe que, infelizmente, é algo cada vez mais comum. Nesse primeiro bloco, podemos entender um pouquinho essa dinâmica familiar, social, né? Em que, como o doutor Alessandro colocou, há verdadeiros altares em muitas casas, né? Ali a gente não percebe, mas ali é um ponto de, digamos assim, de algo que se valoriza. Então a criança já cresce achando, não, aquilo é especial. Quando ela bebe, ela se assemelha ao adulto. A gente sabe também que aquilo finda, de alguma forma, proporcionando alguma coisa que para aquele adolescente é atrativo, mas a gente sabe também que já hoje, além desse aspecto da exposição no próprio lar, que para mim é o ponto de partida, mas tem as festas, tem o colégio, tem uma série de outras coisas. E a dependência, quando é que ela começa a ocorrer? Porque, quais são os sinais? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas são dependentes e não sabem. Mas conforme eu prometi, acabou de aparecer aqui para mim, vamos só assistir essa matéria e a partir dela a gente faz o debate. O uso do álcool na adolescência é desaconselhável porque o sistema nervoso central do jovem ainda está se desenvolvendo. O uso de álcool pode atrapalhar o seu amadurecimento normal, causar alterações no desenvolvimento da personalidade e prejudicar funções como memória e atenção. As alterações no amadurecimento normal do cérebro nesta fase da vida serão para sempre. Uma pesquisa do IBGE feita com estudantes mostra ainda que 31,7% deles tomou a primeira dose com 13 anos ou menos e 21% tiveram episódios de embriaguez. A forma como se consegue a bebida pode explicar o alto consumo por parte dos adolescentes do sexo feminino. Cabe aos meninos, em geral, comprar o produto. 21% deles adquiriam álcool em mercados, lojas, bares ou supermercados, apesar da legislação do país proibir a venda para menores de 18 anos. Elas, por sua vez, ganharam sua dose geralmente em festas, 44%, ou encontros com amigos, 23%. Mas um dado que chama a atenção também é que quase 10% do total encontra bebida na própria casa. Recentemente, um jovem de 23 anos morreu ao ingerir 25 copos de vodka quando participava de uma competição de bebidas na Unesp em São Paulo. A mesma competição que o matou deixou mais 3 jovens em estado de coma e o tema álcool entre jovens voltou à pauta. Esse caso agora recente chocou nossa nação, mas ele é comum. Eu queria falar um pouquinho, Rebeca, sobre a questão da oferta. Nos Estados Unidos, tomando os Estados Unidos como base, se alguém quer montar um negócio para vender álcool, é feito um estudo, porque você só pode ter um negócio que oferece álcool vezes X números de habitantes. Se houver um estabelecimento que venda álcool naquela região, muito provavelmente você será vetado e não poderá obter licença para vender álcool, porque o país tenta controlar a disponibilidade e a oferta de álcool na população. Nem de longe isso existe no nosso país. Não. Você encontra álcool para ser comprado em qualquer esquina, em qualquer boteco, em qualquer lugar. A gente fala no nosso. E apesar de ser proibido, não é crime. Se um vendedor de álcool for pego vendendo álcool para adolescentes nos Estados Unidos, ele vai preso. É muito comum a cena de alguém usar álcool, por exemplo, numa piscina pública dentro de um condomínio. Os próprios moradores chamam a polícia e a polícia inibe aquele comportamento. E se houverem maiores de idade naquela reunião, eles serão responsabilizados. Serão presos, responsabilizados, responderão a processo. Então, nós temos uma questão muito séria no nosso país, neste caso, que é representativo de todos os outros. Aqui as coisas não funcionam como deveriam. Tem muita tese e muita pouca coisa efetivamente sendo feita na prática. Entendi. Quando se fala no álcool ser lícito, no nosso país, ele não é só lícito. Ele é lícito, estimulado e a juventude não é protegida da sua presença. Não é. Então a coisa é um pouco mais grave, né?
Quando uma família eu abri o programa preocupado, porque para mim é o ponto central da questão. Quando uma família fala do consumo exagerado de álcool do seu filho e se desculpa muitas vezes, fala, mas é lícito, todo mundo toma. É lícito, mas não para o seu filho. Para o seu filho, a lei é que só pode beber acima dos 18 anos. E foi muito bem colocado na matéria que o sistema nervoso dessa pessoa ainda não está totalmente maduro. A personalidade também não está totalmente formada. Então, você está colocando um elemento químico em cima de alguém que é jovem demais, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para entrar em contato com aquele elemento químico, que é o álcool. E demais, normalmente começa com 12, 13, 14 anos. Então, nós não estamos protegidos quanto a isso. E isso é uma coisa importante. É um dado, não é, que eu li hoje pela manhã no site do UNIAD, de 10 adolescentes até 13 anos de idade, 8 já tiveram experiência de embriaguez. Então, o que acontece, talvez o doutor Alexandre possa esclarecer um pouco mais, não é? Mas você faz um registro na memória daquela experiência prazerosa de contato com o álcool. E aí, quando você olha para uma propaganda de bebida, aquela experiência de prazer é acionada e você é levado por aquele impulso a usar. Então, o controle dos impulsos do adolescente não está formado. É por isso que o adolescente gosta de enfrentar limites, né? Gosta de acelerar com o carro, gosta de acelerar com a moto e vai acelerar muito mais provavelmente rápido também nessa questão. Eu creio que se tivesse certas restrições, né, perante a lei assim sobre o caso da bebida. Na verdade, né? há, Júnior, mas como falou, mas não é criminal. Entendeu? Não é criminal. Então é a mesma coisa que não ter, né, cara? Verdade. Infelizmente é assim. E eu acho que se tivesse mesmo esse pulso firme, assim, né, talvez muitos jovens não estariam enveredando por esse caminho, né, cara? O que nos leva ao debate sobre a influência da indústria do álcool na nossa sociedade. Não tenha dúvida. A gente sabe que, apesar de muito lobby, conseguiu se tirar da propaganda de TV aberta o cigarro, a propaganda de cigarro. Há um trabalho em curso para tirar também de bebida alcoólica. A gente sabe que 9 da manhã, 3 da tarde, tem propaganda de cerveja de programação infantil, de programação juvenil, que é absolutamente inadequado. E, no entanto, ainda não se conseguiu estabelecer isso. Então, a gente vê realmente que nós temos um grande desafio, quanto sociedade, quanto pais, quanto mães. Como é que essa coisa do reconhecimento? Quer ver, eu recentemente, acompanhando uma família, que é um gabinete pastoral isso, a gente, né, sempre está recebendo pessoas. Sim. E recentemente a gente acompanhando um caso em que um senhor, já um homem distinto, mas completamente alcoólatra, completamente dependente. O pai dele era alcoólatra, a gente foi saber depois, o avô dele era alcoólatra e ele tomou o primeiro porre dele aos 13. E ninguém reclamou, ninguém falou nada, aquilo era considerado natural. Hoje, ele está vivendo um pesadelo. Porque as pessoas não têm noção o que é ser um alcoólatra. Não sei, vocês trabalham com pessoas, você já foi. Vamos falar um pouquinho disso? Qual é a consequência? Onde que isso leva? O alcoolismo é uma doença, né? E é uma doença que carrega um estigma moral. Esse, na verdade, é um dos problemas mais graves. Né? O fato do sujeito ser alcoólico significa que ele apresenta um descontrole. Mas não é. Não é. Ele tem um descontrole quando ele consome a bebida alcoólica. Eu gosto de sempre fazer uma comparação, que fica fácil as pessoas entenderem, de que o alcoólico é um alérgico. Né? É um indivíduo que, quando entra em contato com álcool, ele desenvolve uma alergia, como entra em contato com qualquer outra substância que possa ser alérgico. Frente a isso, ele vai apresentar um comportamento descontrolado. Ele precisa aprender que ele e o álcool não estão mais podendo entrar em contato. Só que isso é difícil, porque a memória, como o Daniel falou, a memória que ele tem das experiências com álcool são memórias prazerosas. Álcool dá prazer, provoca sensações prazerosas no cérebro. Só que esse indivíduo já não mais apresenta um comportamento adequado, ele está se suicidando usando álcool. Contudo, ele é visto como imoral. Isso é uma manifestação de uma coisa que a Associação Brasileira de Psiquiatria chama de psicofobia, ou seja, o preconceito que as pessoas têm frente a uma doença.
Se a pessoa for hipertensa, ninguém tem preconceito. Mas o alcoólico é considerado, como você falou, Rebeca, um fraco, frouxo, vacilão e uma série de outros adjetivos, né, que vão daí para pior. E aí o indivíduo não busca, se ressente, não quer ter aqueles adjetivos, não busca tratamento, não se trata e acaba morrendo. A gravidade do alcoolismo está na doença em si, mas como qualquer outra doença crônica é muito grave, diabetes, pressão alta, enfim, são doenças graves, mas a gravidade do alcoolismo ela é maior por causa do preconceito que envolve a doença. E é esse preconceito que a gente chama de psicofobia, que atrapalha com que o indivíduo e até mesmo seus familiares tenham impulso, tenham coragem de buscar tratamento. O alcoolismo é entendido como um fracasso da pessoa enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto pai. E, no entanto, ele é uma consequência natural daquele abuso, daquele uso, daquilo que era socialmente encorajado. A sociedade é muito cruel. Tem uma coisa interessante, né, que eu falo com algumas pessoas e até em algumas palestras, né? Você conhece alguém que se diz forte para a bebida? Do tipo, bebe uma caixa de cervejas e fica bem, no outro dia não tem uma ressaca assim tão grave, não vomita? O sujeito é forte para o álcool, não é? Bom, este é o alcoólatra. Aqueles que usam poucas quantidades e vomitam logo, passam mal, terão menor propensão para desenvolver o alcoolismo. Então, o sujeito se auto-engana e as pessoas ao redor, porque ele vai vivendo a vida. Isso também vai depender da idade. Né? Ele, não, eu posso beber à vontade. Eu bebo quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira eu estou no meu ambiente de trabalho e banco a minha vida. Mas as consequências vão sendo assim muito evidentes, especialmente para quem está ao redor dele. A curva vai vir e ela vai te pegar e você acha que você sempre voltou e você não vai conseguir voltar. Júnior, não tem jeito, tadinho, é o break, mas eu vou voltar direto contigo, porque você efetivamente vivenciou isso. Eu sei que o Daniel também passou pelos seus momentos na vida, maus momentos, né? Porque a gente sabe também que, via de regra, o alcoolismo, ele é um degrau. Quando o álcool já sozinho não dá aquilo que você... Porque o organismo acostuma, daí você começa a associar ele com outras drogas. Então, ele é às vezes, né, para muitos, é ali um rito de passagem. E a gente sabe que o caminho, onde ele leva, é algo muito cruel. Quem não tem contato, quem não conhece na família, não conhece um amigo, não tem alguém próximo que é dependente de álcool ou drogas, de repente assiste esse programa e fala, esse pessoal está exagerando. Quem tem alguém sabe que nós não estamos exagerando 1 milímetro. Que é exatamente isso e até muito pior do que nós estamos conseguindo expressar e colocar aqui nesse programa. Então, é uma coisa para ser prevenida, é algo que você tem que trabalhar conscientemente, dialogar com filhos, com netos, com adolescentes, com jovens. Não proibindo, porque não é por aí. E é justamente esse também parte do conteúdo, do desafio para esse último e terceiro bloco, né? Que é justamente como dialogar, como orientar em meio a essa sociedade que idolatra, em meio à batalha espiritual envolvida, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Em meio a você ter cobranças sociais e aquele elemento, como o Júnior colocou, de alguma forma facilitou ali para ele se soltar. E você fala, não, eu quero ser aceito, mas o preço é alto demais. E aí, como se conscientizar disso, a gente volta já já.